Bom dia, bom dia. Tudo bem? Vou esperar todo mundo entrar. Aquela coisa básica. Bom dia, doutora Andréia. Vamos lá. Bom dia, bom dia. Oi, Mi. Oi, Lu. Oi, Olha o Dé. solzão, bom dia, amor. Tudo Olha bem? que beleza, hein? Eu vou ficar só com essas ruguinhas aqui, mas é o Sol. melhor lugar que eu achei em casa, para não ir até a clínica. E Tá aí, você tá ótimo. bem? Tudo jóia. Eu vou tentar Fixar, né? fixar, vou pôr medo como lidar, tá? Uhum. Peraí que eu vou tentar Ou o fixar. medo, do medo ao despertar, ou do medo ao... Ah, era do medo ao despertar, né? Você esquece. Aqui, Muitas fixar. coisas na cabeça, minha amiga. Eu tô tentando fazer direto do Face também, pra gente ter dois lugares, mas eu nunca sei fazer isso. Ah, legal, hein? Mas depois Ao eu vivo, salvo. achei. Fechou? Então, tem que ser 5 minutos antes, a gente precisa terminar. Uhum. Bom dia! Tudo bem? Já estamos aí com 10 pessoas, Opa, 10 opa, bom casas. dia. Ah, agora eu consegui. Peraí, pessoal, tô só fixando aqui o tema. Do medo ao Fala, Brasil. despertar. Temos um Habib aí, olha lá. Quem? Habib Balatif. Yeah. Então vamos falar sobre o medo e o que a gente pode fazer para mudar isso na nossa vida. Habib, this girl is Habib too. Fixou, sua danada. Então vamos, estou aqui no Facebook também. Vamos falar do medo ao despertar com a Ju Romantini, nossa treinadora da prática integral, que eu faço parte junto com outras pessoas incríveis. E uma soma a outra, assim como a egrégora toda da Gil Romantini. A gente faz as práticas no Serete e é bem interessante conhecer. Para quem quiser, @Gil Romantini no Facebook, treinadora. É isso Isso aí, aí. Gil. No Então vamos Face, começar. no Face acho que tá a Juliana Romantini. Mas tá bom, acha a Mas Juliana pode ser no Romantini. Instagram também. Sim. E essa é a doutora Andréia, fisioterapeuta, especialista no bioalinhamento, essa técnica tão amorosa, né? E tão impulsionadora aí de vidas para a gente desbloquear o que nos impede de continuar feliz, né? E Isso leve. aí. Muito bom. Pessoal, a gente resolveu fazer esse tema hoje porque nós duas recebemos muitas mensagens, a gente atende muitas pessoas, nas próprias redes sociais a gente recebe muitos comentários e estamos vivendo um momento ímpar, né, na humanidade. Isso, de alguma forma, é dolorido pra caramba, né? Porque nos tira da zona de conforto, da onde a gente estava, daquele lugar gostosinho, abundante, e nos gera a possibilidade aí de olhar para algumas questões fora do controle, né? Aquela ilusão de que a gente tinha controle sobre algo vai embora, e É aí isso aí. vem o despertar para esse estado onde eu não tenho o controle, né? E aí, conversando com a Andrea, ela fez um post, que até a gente vai falar dele hoje, que é porque as girafas, Zebras as não zebras têm não, úlceras. Os porque as animais, zebras, né? porque as zebras não têm úlceras. De E um aí, neurologista. eu falei, Dé, eu falo isso sempre que eu vou falar de mindfulness para explicar para as pessoas, vamos fazer uma live sobre esse tema. E aí, claro que a úlcera vem do grande medo. Então, a gente decidiu fazer um tema para falar do medo ao despertar do ser humano, né? E o que é esse medo, né, Dé? Então, Então, só para começar, né? Você falou de abundância, mas não tem como não falar que a gente está em abundância, né? Que nem a gente está fazendo uma muito. live, tem muita gente que olha para isso já com aquele sentimento e comportamento antigo de reclamar, falando por que as pessoas não param de fazer live. Quer dizer, tem muito conteúdo bom. Eu mesmo na minha área já salvei Muito. vários conteúdos que jamais eles teriam liberado gratuitamente para todos. Então tem live de muita gente boa, tem que aproveitar
é momento de aprendizado, de abundância de conhecimento, de Eu acho que abundância de tempo. Então, a uma gente coisa precisa muito, aproveitar. uma coisa muito importante sobre isso que você está falando agora, tem até uns memes rolando aí sobre lives. É. Eu falo isso em quase todas as minhas lives. Para quem está assistindo aqui, assistir as outras. Imagina que a gente vivia assistindo 6, 7 canais, né? Olha que nível de manipulação a população estava, né? Uma Então, grande população ainda está, vamos falar e ainda, deixar isso bem claro. Que a ainda gente está. lembra que a gente falou que a gente é a minoria. Então, a É, maioria da população está fixada no noticiário, é leve, é sutil, entra na cabeça pelos nossos órgãos sensoriais, o olhar e a audição, por onde a gente tem as nossas experiências, né? Então, tato, olfato, paladar. Então, são nossas experiências sensoriais que vão ditar o que entra na mente e como a gente cria a realidade. É sutil, não parece, mas mais de 20 minutos por dia, comprovadamente, entra e cria uma realidade, sim. Então, não filtra o noticiário, filtra as notícias. Tá rolando uma manipulação que eu pedi para você ver a entrevista do Pondé, que ele falou esses dias para a CNN. Ele concorda com esse pensamento que eu falo desde o começo. Está rolando uma manipulação do nosso comportamento gravíssimo, autoritário. É um autoritarismo. As pessoas muito preocupadas com o Bolsonaro no começo ia virar militar, automaticamente por uma relação de saúde, medo e pânico na população, a mídia conseguiu fazer isso. É o papel dela mexer com o nosso instinto, que é o que a gente vai falar isso, do instinto dos animais também. Então, é papel da mídia mexer com o nosso instinto que gosta de ver uma desgracinha. Então, a gente para no trânsito para ver um acidente de carro. Então, a gente é movido pelo medo. Então, assim, automaticamente as pessoas vão ao noticiário e isso entra na cabeça. Então, você tem que sair, tem que trabalhar um pouco da coragem, você precisa, pelo menos, como a gente falou, esse sol maravilhoso, entrar essa vitamina D no seu corpo. Então, tem muita gente trancafiada dentro de casa. Eu falo isso porque... Fala, amor. É importante falar da história das lives, ou não só das lives, que hoje a gente tem a possibilidade de escolher qual a fonte da nossa informação. Hoje a gente tem a possibilidade de escolher e verificar quem são as pessoas que nos informam, quem são as pessoas referências para nós, o que conecta para mim, né? Então, isso é muito importante. Então, assim, as lives ou o próprio dado que eu estou buscando, estatístico, ele não pode ser um dado que não seja pensado. E é lógico, a gente está falando de seres que foram... nós que somos, infelizmente, a nata da sociedade, que estuda, que quer se pós-graduar, que quer manter o conhecimento mesmo depois de formado, é sim uma nata da sociedade pensante. A gente tem sim que escolher. A gente não pode simplesmente aceitar um olhar e achar que aquilo é a realidade. Isso, né? São vários pontos de vista, né? Então, assim, nós mesmos, eu pelo menos estudo, né? Então, vou me apresentar, né? Sou fisioterapeuta, sou especialista também em técnicas que visam a neurociência, a biologia. Então, é uma coisa extremamente nova, né? Esses estudos, mas já são científicos, a epigenética, a embriologia, a anatomia, tudo baseado em anatomia, é o que a gente vai falar hoje. Então, é um pensamento muito de poucos, né? A gente tem esse pensamento, mas a gente vive nesse mundo de conhecimento, mas muita gente vive no mundo do mais leve, porque como ajuda as práticas integrais em casa, tem muita gente que eu vejo em lives de 1000 pessoas, a maioria está escrevendo comentário na hora que o cara está fazendo exercício. Quer dizer, essa pessoa está olhando o exercício, ela não está fazendo. Então as pessoas estão comendo mais, estão engordando mais, estão se alimentando dessas notícias ruins e, além de tudo, deitadas no sofá, largadas, vendo séries. Então, assim, é uma grande maioria se alimentando mal, comendo mais food, né? Assim, comidas rápidas.
Então tem toda essa maioria que a gente talvez não enxergue pelo nosso mundo a mais, né? Além das possibilidades. Exato. E aí, falando do medo, o medo, ele não é de todo ruim. Aliás, nada em nossa vida é de todo ruim. Ele tem o grande lado, essa emoção tem o grande lado da proteção da nossa existência, né? E é por isso que a gente não precisa, não quer excluir o medo. Aliás, a gente não tem que excluir nada de nós mesmos. A gente tem que aprender a integrar, como integrar o medo e trabalhar, usar ele ao meu favor, né? O problema é que o medo ele foi criado para me proteger num momento em que a minha mente mandasse o comando de um risco de vida, né? De morrer. Então, esse medo me protegeria e acontece uma cadeia fisiológica aí para me preparar para esse estado, para me manter vivo, né? E tudo isso num piloto automático. A gente nem precisa pensar. Nosso corpo é tão maravilhoso que ele nos proporciona esse sistema de alarme. Exato. Eu estou atravessando a rua, eu vejo um carro vindo, um caminhão em alta velocidade. No momento muito rápido, prendo a respiração, preparo o meu sistema para lutar ou paralisar, né? E aí, a partir disso, o meu sistema todo se prepara para o medo. Esse sistema aí que vai me deixar vivo e vai fazer com que eu não morra atropelado. Esse é o nosso sistema nervoso autônomo, o nosso sistema interessante de piloto automático, que faz com que nosso corpo ative todo esse mecanismo. Sim. A grande questão, né, não é esse sistema, porque ele é maravilhoso, ele é incrível como todos os outros sistemas do nosso corpo. O problema é como nós, com o nosso estilo de vida, o jeito onde a gente está vivendo, nós fomos imersos a uma atmosfera de medo constante e a minha mente me prepara para muitos medos ao longo do meu dia, né? Então, esses medos, é como se a cada segundo, a cada minuto, a cada 10 minutos, eu mandasse um comando de que eu vou morrer. E aí o meu sistema todo fica meio confuso, porque ele fica se preparando e mandando cargas químicas para o meu corpo o tempo todo se prevenir aí dessa tal morte que ele cria na mente. Então, Ju, como eu sempre falo, né, para os meus pacientes, o estresse é uma relação corriqueira, porque às vezes fala para o paciente assim, mas é estresse, né? Mas é normal ter estresse, realmente, só não pode ultrapassar o normal. O que é ultrapassar o normal? É o hiperestresse, é um momento impactante que a gente não esperava, que é vivido do inesperado, que é vivido com sentimento de solidão por cada um, quer dizer, cada um tem sua forma de olhar para aquele momento, para aquela forma de que você está recebendo aquela informação. Ao mesmo tempo, se você, como as zebras, que quando vê o leão, que é o predador, o instinto animal é fugir para garantir sua vida. Naquele momento, elas se estressam. Mas se ela conseguiu fugir e o objetivo era sobreviver, então daquilo vai voltar. Ela conseguiu sobreviver, ela volta a normalizar todos os sentimentos daquela hora de alarme, de estresse, e volta como se nada tivesse acontecido, com o instinto, no máximo, físico e emocional. A única coisa que o ser humano é fabricado para fazer, a gente é acostumado a também racionalizar, a pensar. Então a gente já começa a sofrer por antecedência uma situação, quer dizer, a gente vem do lado da China, a gente já começou a sofrer pelo mundo do que aconteceu na Itália, sem pensar quais as gravidades do problema daquele país. Será que são iguais aos nossos? Será que a população de lá está como a nossa? Quer dizer, cada situação, cada país é uma singularidade. É um tipo de vida, de estilo de pessoas, de comportamentos. Então, se como as zebras a gente conseguisse chegar pelo menos perto de voltar um pouco à normalidade a hora que a gente vive essa situação de estresse, seríamos mais felizes, buscaríamos mais nossa paz interior.
Então, a zebra, naquele momento, ela se estressou, a tensão foi máxima e ela voltou à normalidade. E nós não, além de sofrer antecipadamente, detalhe, o perigo não precisa nem ser real. Nosso cérebro não consegue distinguir o que é imaginário do que é real, do que é simbólico e virtual. Virtual, o que a gente fala? TV, celular, todas as tecnologias. Então, assim, a gente consegue sofrer pelo outro esse inconsciente coletivo. Então, a gente já vive esse hiperestresse nesse momento. E olha quanto tempo durou, Ju. Quer dizer, a gente já está na quarentena, daqui a pouco na 5G, e assim vai indo. Nosso cérebro, para quem está numa situação de medo, aí você tinha falado dos medos, vou completar. Então, além do medo... Né? Fala. Antes de você falar, pessoal, queria dar bom dia aí para todo mundo que entrou depois. Tá gostoso. E a Richard, que me deu de presente a amizade da Andréia, essa querida. O Richard tá aí. Agradecemos super. E a gente está falando hoje do medo ao despertar. O medo que é algo que a gente tem que se aproximar muito para se autoconhecer diante do medo, para que a gente consiga, de fato, superar como a nossa mente entra em equilíbrio e não fica mandando informações de medo o tempo todo, porque ela faz isso para nos proteger, mas isso gera um problema sistêmico no nosso organismo, tá? E outra coisa, eu aprendi que se mandar esse aviãozinho aí, convida algumas pessoas para assistir, porque daqui a pouco a gente vai falar como superar esse medo, como vencer o medo. E a gente, no final, vai dar um presentinho para vocês, que vocês vão amar. Então, só quem fica até o final vai ganhar, né? Fica até o final, vocês vão gostar mesmo, tá bom? Já começa a equilibrar esse medo, né, amiga? Então, para quem entrou agora, só resumindo, a gente está falando um pouquinho sobre estresse, sobre a reação do medo sobre esse estresse. E o problema que, de fato, não é o estresse da nossa vida. O problema é o hiperestresse. O quanto tempo a gente fica se esgotando, massificando e martelando isso na nossa cabeça e vivendo, né, essa situação. Exato. E aí a gente explicou sobre as zebras, que as zebras não falam. E se o leão voltar? E se ele tivesse arrancado a minha perna? Ela não fala isso. Mas nós também temos essa grande possibilidade de pensar e prevenir. Por isso, né, somos seres pensantes, não é à toa. Não é pra gente deixar o nosso lado pensante, mas é pra gente aprender a viver o caminho do meio. Entender o que aquele medo está me trazendo sobre mim e se ele é real ou não. Porque o que é real? Real é só o que está acontecendo neste momento. Só sobre isso. Presente. Só sobre esse momento eu tenho as minhas certezas. E se alguém vier dizer para você, olha, eu tenho certeza que daqui um ano vai estar erradicado isso. Daqui um ano vai ter não sei quantas mortes. Não sabemos de nada. Não Quem sabemos. tá certo? O governo, o político X, Y, a saúde, o médico, ninguém é cientista. Não deu tempo de fazer nenhum estudo científico, porque os estudos científicos levam mais de 10 anos para serem feitos. Então, nada é comprovado cientificamente. Tudo que é falado é uma hipótese. Vivemos de incertezas, né? Vivemos de incertezas. Porque se a gente tem certeza, não tem mais por que viver, né, Ju? Exato. O que é colocado sobre a ciência também é algo que a gente tem que começar a questionar, né? Diferenciar medicina de ciência, né? O médico não é cientista, a não que ele se torne. É importante. Né? Então, a gente está falando tudo isso, é neurologista, é biólogo, só que tem estudos científicos comprovando o que a gente está falando, né? Então, essa situação é atual, é o hiperestresse que a gente está vivendo agora, e é esse jeito que você lida com esse hiperestresse do agora que vai ditar o quanto de esgotamento você vai ter lá na frente. Muito bom. Aliás, a gente tem aqui presente uma pessoa apaixonada pela ciência, de fato, e pelo estudo científico, que é o Fábio, lá de Fortaleza. O Fábio pode falar bem-vindo sobre isso, né, Fábio? Vai colocando nos comentários, né, para ajudar a gente. E é isso mesmo. Então, é importante que a gente compreenda sobre o medo que a gente tem sentido agora no momento atual e aprender a lidar com esse medo é o que vai nos fazer
não ficar doentes. Porque algo que a gente tem conversado também, eu e a Andrea, nós trabalhamos com questões somáticas, eu com o antecipar do hábito para que a pessoa não somatize, para que ela dissolva e que ela tenha uma saúde ímpar, para que nada acometa ela, já que essa saúde está preparada para combater. E a Andrea, no trabalho dela, também com a observação e a reabilitação dessa saúde que, por algum motivo, possa ter gerado algum trauma, alguma lesão, algum sistema de impacto dessa emoção, né, Dé? Então, a massa... Isso, Paulo, só termina aí. Então, é importante que dentro dos nossos trabalhos, e por que a gente está vindo falar para você hoje sobre isso, é que a gente consegue hoje, cientificamente, fortalecer o nosso sistema para observar esse medo. Porque a gente só modifica, a gente só transforma algo que se torna consciente. Aquilo que é escondido ao meu cérebro, aquilo que o nosso cérebro não percebe, que eu ainda não tenho consciência, eu não consigo transformar de fato, né? Então, esse medo do invisível e do inesperado já podia piorar com a exacerbação desse medo e virando pânico, também em pessoas que já tinham alguns distúrbios psíquicos, que parece que antigamente ainda tem preconceito em relação a isso, achando que o psíquico é só algo muito além, que a pessoa tem depressão, mas a ansiedade, a insônia, as dores no corpo, tudo leva ao seu corpo a se expressar. Então, até essas microexpressões expressam lá dentro o que o nosso estresse do dia a dia vem exteriorizar. Então, nós temos as nossas microexpressões expressando já um estresse. Então, assim, o quanto a gente lida com isso, o quanto esse estresse está presente na gente. Então, às vezes, a poeirinha de toda uma vida, daquele hiperestresse que a pessoa já viveu anteriormente, foi para debaixo do tapete. No momento de um outro hiperestresse, é um em cima do outro. Então, a massa do conflito aumenta e a pessoa vem a ter aumento de ansiedade. Então, realmente, eu tenho atendido pessoas online com o EPASE, que é uma técnica que eu já vou falar, que não conseguem sair de casa, estão paralisadas mesmo. Então, o sistema de alarme extremamente ativado, a gente vai ver coisa lá da vida dela, a gente vai investigar desde da vida fetal, da intenção, da infância. Então, a gente vai caminhando num sistema que eu falo, a gente parece uma cebola, né? A gente vai descascando cada pedacinho, cada gominho e ressignificando tudo isso. Porque se a gente não vivencia, não equilibra essas emoções, os sentimentos, os pensamentos, a gente não consegue ter outras ações. Então, no momento que vem um hiperestresse como esse, nosso corpo é muito forte, é muito inteligente. A gente não pode confiar que só um vírus vai trazer tudo isso para o nosso corpo. Já existia, sim, sentimentos e problemas anteriores. Adiou tudo isso. Então, só uma... Fala. A Tânia está falando... Então, ela fez uma pergunta. Estar ciente das minhas fragilidades pode ajudar a vencê-las? A resposta é sim. Sim. Quando a gente sim, mas, Ju, com ressignificação. Vamos falar isso. Sim. Ó. Mas é o primeiro não é passo. Só... Isso, já é o primeiro passo, já é uma medicina informacional, que é o que a gente chama de ciência quântica, que é a ciência da informação. Então, é quando a pessoa precisa tomar isso como base, mas precisa procurar um atendimento para que isso ressignifique, que é o que a gente faz com o bioalinhamento, fazemos com o EPASE, e às vezes até no corpo a gente consegue liberar esse sistema de alarme, que é um sistema nervoso, que a gente consegue liberar pela coluna. E a acupuntura também ajuda. Então, às vezes a pessoa acha, não, eu já sei me tratar. Não é bem assim. A gente precisa entender as origens. Perfeito. Tânia, é assim, para eu ressignificar, para eu desbloquear, para eu compreender, não tem como você fazer isso sem começar a tomar consciência. O que acontece hoje na massa da população é que as pessoas elas não querem olhar consciente ou inconscientemente para os seus medos, para as coisas ruinzinhas. Então elas ficam pegando coisas do seu dia a dia e colocando no lugar disso.
Atropelando, né? A Simone perguntou, e quando o medo desencadeia transtornos alimentares? É isso, sim. O transtorno alimentar, ele é a tentativa inconsciente de colocar algo gostosinho no lugar de uma emoção, no lugar de eu não sei fazer com aquilo e eu não quero olhar. Então, se eu não amplio o meu mecanismo de percepção, tanto do transtorno alimentar, peraí, por que que eu estou fazendo isso? Olha, eu vou pegar de novo, vou repetir de novo a comida. Olha, se eu não observo esse transtorno, eu não tenho como mudá-lo. Então, existem hoje N mecanismos de desbloqueio do medo excessivo, do equilíbrio do hiperestresse, que é o que eu vou falar daqui a pouco, mas sem você começar a perceber e entender que você precisa, sim, da ajuda para esse equilíbrio, a gente vai ter doenças que muitas vezes não são olhadas em exames, mas são doenças silenciosas dentro de você. Então você vai no médico, o médico fala assim, não, você tá ótimo. Tem aumento de cortisol, tem aumento... Mas... Tem uma e aí? série de coisas que eles não Vamos olham. suplementar, né, só. Exato. Mas não é só suplementar. Aí vem o coronavírus para você, e aí você, nossa, mas era uma pessoa tão saudável, tão incrível. Pois é, mas na hora que pegou o coronavírus, filho, ficou com medo do caramba, veio uma sensação química, veio um desgaste químico absurdo que fez com que a pessoa não conseguisse vencer isso tudo. Por quê? Porque não olhou para o seu medo anterior, não olhou para essa doença interna que existia aí dentro. E aí é que tá. Então, quando as pessoas dizem, né? Nossa, mas tem um monte de jovens morrendo. Sim, existe um monte de jovens morrendo que não tiveram a capacidade de equilibrar o seu sistema e fazer hoje já existia esses transtornos psíquicos, sim. Que os seus soldados internos vencessem esse vírus, né? E existe realmente. Já existia os transtornos psíquicos. Muito tempo a pessoa provavelmente viveu um primeiro ou segundo ou terceiro hiperestresse. A gente consegue achar isso com pontos epidérmicos, né, na pele. A gente tem essa recepção da informação pela pele. Então a gente consegue achar isso com perguntinhas simples, de uma avaliação simples. E a pessoa, o tempo que ela ficou desse primeiro hiperestresse até agora, nesse momento do outro hiperestresse que pegou todo mundo de surpresa, é quando ela já tinha um desgaste por liberação hormonal. Então, ela já tinha uma liberação de adrenalina, já tinha uma liberação do cortisol, que é o hormônio do estresse, e isso faz uma destruição lá dentro do nosso sistema imunológico, sim. Então, ela já tinha um sistema imunológico, quando a gente fala sistema imunológico, ela já tinha uma fragilidade emocional, ela já tinha uma fragilidade no seu comportamento. Então, quando vem uma outra informação, a pessoa às vezes não é compatível mais com a vida, ela não consegue realmente lidar psiquicamente com esse problema. Então, essa toxina química que você falou, ela pode sim piorar toda essa situação. Não é à toa que depois veio a obesidade, depois veio quem dorme mal, começou toda essa história. Então, a gente não quer dizer que uma alimentação vai chegar no seu sistema imunológico e modificar. Isso não existe. É um conjunto de características que a pessoa pode adquirir, que são amigas do seu cérebro e que consiga mudar esse cérebro pensante e melhorar isso, aumentar a sua percepção para que um novo problema não se atinja. Então, uma alimentação saudável nada mais é do que você já estar consciente se olhando. Mas nada melhor do que equilibrar a mente, o corpo e o coração. Não adianta sair por aí fazendo exercício, comendo bem, e ao mesmo tempo eu ainda não consigo olhar para as minhas sombras, eu não consigo lidar com os meus problemas, com as pessoas que eu não gosto. Às vezes... Fala, amor. Mas eu só consigo... É muito legal essa história, né? Por isso da prática integral, né? Que olha para todas essa cadeia de hábitos, né? A gente está em casa sem tomar sol a quantidade que a gente precisa, que é um ponto muito importante para essa imunidade estar boa. A gente tem se alimentado de forma mais natural, porém muitas pessoas ou não, né? cozinhar,
porém muitas pessoas aí sem saber cozinhar aí os seus próprios legumes, as frutas, então pedindo mais comida fora ou comendo Ou já coisas... tem transtornos de comportamento alimentar, né, Ju, que já é outro Exato. fator também de hiperestresse. As pessoas sem movimento, então a gente sabe que o sedentarismo mata muito, mas muito, mas Muito muito mais. mais do que o coronavírus, e nunca ninguém falou dessa Não vai epidemiologia. falar. E E não vai nem vai falar, né? falar. Só que você que está ouvindo aqui e é uma pessoa que com senso crítico, por isso está na nossa live, tem que começar a observar por que que nunca foi falado de coisas bases. A meditação hoje, para você começar a entrar em contato com você, você precisa treinar um pouco mais, ele entrar em contato com você, com as suas sensações, com as suas reprogramações internas, as atitudes que te levam a isso. Então, porque eu faço uma pergunta para você, para os dirigentes do nosso país e do nosso mundo, hein? Estou falando de mundo. Se você hoje sabe, e a ciência comprova toda a epidemiologia de todos os vírus, que esses hábitos de saúde, eles fortalecem a capacidade de fazer com que você lide com esse hiperestresse que provavelmente um vírus desse causa no seu organismo, por que não existe em rede nacional um programa que leva como a sociedade lidar com isso e fortalecer a sua saúde nesse momento? Vocês acham mesmo que as pessoas estão preocupadas com vidas? Vocês acham mesmo que as pessoas que dirigem o nosso país estão preocupados, os médicos que estão preocupados, eles estão preocupados com vidas? Então, por que a gente não tem aí um programa dentro da TV aberta mesmo, hoje, pelo governo, explicando como lidar com o medo, como lidar com as sensações, como fazer atividade física em casa de forma equilibrada, o que os idosos fazerem dentro de casa isolados para não morrerem de solidão e de tristeza? E de falta até de reabilitação, né? Isso sim fortaleceria a saúde da nossa população e faria com que a gente vencesse um vírus desse. Isso sim. Então comecem a questionar mais o que é saúde, porque nós não temos o Ministério da Saúde, nós temos o Ministério da Doença, e não é hoje. Da doença. Governo. E os médicos também são o Ministério da Doença. O Ministério da Doença. Não estou falando desse governo, não, sou a partidária. Eu estou dizendo de todos os governos até hoje, não tivemos nunca um Ministério da Saúde decente, que olhasse de fato para a saúde. Mas, Ju, a medicina tradicional já é uma medicina que visa a doença. Não é à toa que os médicos, eu tenho chegado à conclusão que estão cada vez mais farmacêuticos. Eu fui fazer só para testar uma telemedicina por videoconferência, porque eu estou fazendo meus atendimentos online com as leis biológicas e com o equilíbrio corpo, mente e coração. E estou tendo uma entrega absurda. Atendi pessoas de fora de São Paulo, tá muito bacana. Só que entregando conteúdo, entregando uma autocura bacana. E o médico, sinceramente, na telemedicina, foi a mesma coisa do ao vivo, não toca, então eles já não tocam, eles já recomendam exames, já recomendam farmácia. Então, quanto tem da indústria farmacêutica envolvida nessa catástrofe toda, catástrofe humanista, de saúde pública, governamental, enfim. O importante é a gente abrir a nossa mente, abrir para um mundo novo, um mundo em que a gente renasça mais forte, que a gente consiga equilibrar essa tríade do pensar, do sentir e do ser, porque a maioria não tem esse equilíbrio desses três aspectos. Então, quando eu falo que nas minhas sessões, além de achar a origem emocional dos hiperestresse, a gente conseguir lidar melhor com isso e a gente ter uma vivência para um eixo de evolução maior, que a pessoa precisa começar todas as atitudes dela pensando para sair do looping da vida, de sempre ter a mesma coisa, o mesmo resultado e reclamando e tudo. Né? Pensando porque ela não tem esse equilíbrio entre o pensar, o sentir e o fazer, o querer de fato. Então, para querer, eu preciso começar a pensar diferente. Se eu não penso e não coloco coisa nova na minha realidade, no meu pensamento, nos meus conhecimentos, como eu vou conseguir ter ações e comportamentos diferentes, sensações no meu corpo que sejam diferentes e consiga objetivar resultados diferentes? Então, eu só gero novas experiências e novas vivências
se eu consigo sair desse pensamento. Então, se a gente continua acreditando que nossa saúde é tão frágil como eles estão colocando que é, a gente vai cair no medo, no pânico. Pandemia quer dizer pânico na população. Então, todo mundo no inconsciente coletivo antigo, em que antes era fácil trabalhar o sofrimento da guerra, o sofrimento da escassez. A gente não está nesse sofrimento. As pessoas, a maioria que no nosso convívio estão com abundância em casa de alimento, abundância de informação, Sim. abundância de internet, muito diferente do que tem na periferia, e que as pessoas vão morrer de fome. A gente começa a ver caos completo, né? Já tinha caos na saúde pública, então não adianta falar que o hospital está lotado, público, porque já existia um problema. Na Itália, chegam textos direto em que já existia um caos na saúde pública, sim, e na saúde de estresse da população, eles já viviam isso antes, então não se equipara uma vivência e uma realidade de um país com do outro. Então, o isolamento nada mais é do que você se sentir seguro, mas a maioria, será que está realmente segura? Porque aí ela tem que olhar para os medos, aquele que tinha solidão e não tinha o toque dos afetos, que às vezes não falava com o familiar, continua pior. Então, será que vai ser compatível com a vida dessa pessoa? O que a gente pode fazer para melhorar tudo isso? Então, é interessantíssimo a gente equilibrar o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso ser. Então, eu tenho técnicas para isso maravilhosas, para que a pessoa busque essa paz, esse equilíbrio, para que o corpo tenha realmente essa autorregulação, essa autocura. Nosso corpo é inteligentíssimo. A gente não pode imaginar que uma simples laringite, uma simples dor de garganta, a gente paralisa o nosso corpo. Eu estava até falando para a Ju, né, Ju, agora às 4 da manhã, eu tive uma crise de cólica, então quase a live, mas eu entendi o que meu corpo querendo me dizer, eu consegui melhorá-lo e estou aqui. Então a gente pode se vencer por conta de uma dor, a gente tem que ir atrás de uma terapia, sim, a gente tem que ir atrás de viver porque a gente merece o melhor, a gente tem que criar uma vida melhor para nós, uma realidade mais saudável e mais feliz, sim. E é interessante, né? Assim, eu tô vivendo isso tudo, né? Essa pandemia. As pessoas falam, não, as pessoas vão sair melhores disso. Eu não sei se melhores, mas elas vão sair com uma noção um pouco maior sobre a dor de si mesmo, né? Porque hoje tudo o que existia foi exacerbado. Então, se você tinha um medinho, ele ficou um pânico. Se você estava num nível equilibrado, ele se equilibrou. Isso que é importante. Quase depressão, mais depressão ainda. Mais depressão, exato. Um pouquinho então, de transtorno alimentar virou talvez agora um aumento de peso bem grande, que pode virar uma exato. diabetes, que pode inflamar todo o seu corpo, outra coisa, né, para se falar. Então a gente não pode acreditar que a gente é só uma coisa. Nós somos um conjunto de complexidade. Exato. Acho que deu uma paradinha aí no seu, deu uma travada. O mais importante que a gente tem que observar agora, falamos de hiperestresse, né? É perceber quando o meu corpo está estressado, ou seja, quando eu ouvi uma informação, quando a minha cabeça criou uma informação, porque isso também existe, eu crio algo que não é real, ou eu escuto algo e aquilo gera para mim um hiperestresse. E aquilo gera para mim um estresse. Então, acontece muito da gente entrar em contato com esse hiperestresse e aí, a partir disso, como a gente pode melhorar o meu sistema para que ele não quebre, né? Então, uma das coisas é ter momentos de relaxamento no seu dia. Começo. Ter momentos de relaxamento no seu dia, ter momentos de conexão com você, momentos de silêncio de informações, momento onde você vá entrando em contato com o equilíbrio do seu corpo. Hoje a gente tem muito mais situações ao longo do nosso dia que geram um estresse do nosso sistema do que uma tranquilidade. Por que essa pandemia está tão diferente de pandemias anteriores? Primeiro, pela questão aí de toda a globalização, de todo o sistema da informação, como ele se
como ele sistemiza aí no mundo e como isso impacta em nós, na nossa emoção. E também o quanto ficar conectado aumenta também o meu estresse. Então eu tenho que compreender que eu preciso me desconectar dessa rede maravilhosa, sensacional de informações, e eu preciso me conectar com uma rede interna de informações que é muito grande dentro de mim. Essa rede vai falar para mim, a Andrea está aí se reconectando, essa rede de informações internas vai me mostrar muita coisa, vai me mostrar, de fato, quais são os meus medos, aonde eu tenho que atuar, por quê? Questionar-se, por que eu estou tendo esse tipo de medo. Tá caindo demais. Por quê? A internet. Desculpa. Alô? Olá? Não tem problema. Tá travando, tá Ju. Tá super bom. travando. Deixa eu falar aqui da mudança de percepção. Então, com o bioalinhamento, a gente toma consciência da origem do nosso hiperestresse. É importante as pessoas entenderem isso, que tem que tratar, tem que melhorar toda a sua vida, porque você precisa abrir seus horizontes, abrir a sua consciência, tomar consciência de novas possibilidades. E isso a gente só consegue experimentar vivenciando. Então, a gente vivencia o equilíbrio do corpo, da mente e do coração, e aí a gente tem uma mudança da nossa fisiologia, uma mudança da nossa biologia, e aí a gente muda a célula, de fato. E isso a gente chama de inteligência perceptiva. Então, a inteligência na forma de olhar, o como a gente percebe diferente. Então, como é interessante, às vezes, você ter um comportamento rígido, isso te leva a uma rede neural, né? Então, nos cérebros, a gente tem inúmeros neurônios. Então, a gente constrói essa rede neural com as nossas experiências. Se a gente não tem novas experiências, a gente sempre está na zona de conforto, buscando sempre o igual, a gente não evolui nesse eixo de percepção, de evolução, de experiência. Então, a gente fala assim, obviamente que a gente não vai voltar igual. A gente só espera que volte melhor, né? Então, a gente não quer que as pessoas voltem piores. Por isso que a Ju não parou de treinar. Eu não parei de atender nem na clínica, mas quem tem medo, quem está com receio, a gente tem que respeitar. Envolver um programa online também de atendimento, em que a pessoa pode vivenciar esse equilíbrio mente, corpo e coração. Por o coração ninguém dá importância, mas ele é um outro cérebro, assim como a gente está falando do intestino hoje em dia, né, que tem também sua rede neuronal, o coração também, além disso, ele pulsa tão forte, é um campo eletromagnético tão intenso, que ele fabrica o seu próprio hormônio, o hormônio do amor, que é a ocitocina, que está presente no parto. Então, é uma liberação muito forte. Então, a gente precisa vivenciar essa experiência do coração também. Então, aprender a ter sensações no corpo. Se eu não consigo entender o que o corpo está querendo me dizer, como que eu vou conseguir pensar diferente, não é mesmo? Então, a gente precisa tomar essa consciência. Na hora que você voltou, eu estava falando sobre como a gente pode hoje, em casa, de forma muito simples, porque eu acho importante a gente também tomar o nosso próprio empoderamento, né? As pessoas, muitas vezes, elas não sabem por onde começar. Então, pessoal, para você vencer esse super medo, para você vencer esse super estímulo, você tem que começar a reduzir os hiperestímulos da sua vida também. Então, desligue um pouco o celular, as informações, descanse, dê possibilidade para o sono acontecer de forma profunda. Faz uma cesta depois do almoço, Ju. Uma horizontal. Permita-se. Exato. Porque isso vai regular o que lá atrás a gente estava falando de sistema nervoso autônomo. Como a Andrea falou, nosso corpo é inteligentíssimo. Então, pessoal, aprendam, de fato, a fazer esse sistema acontecer a seu favor. Porque muitas vezes, quando você acorda de madrugada, quando vem pensamentos de medo na sua cabeça, é nada mais do que a resposta ou o impulso do seu sistema de que você não está ligando o outro lado do sistema,
que é o da noradrenalina. Eu tenho adrenalina, que é quando o meu corpo entra em estado de medo, entra em estado de estresse, mas eu também tenho um sistema noradrenérgico. O noradrenérgico é um sistema hormonal que começa a relaxar o meu corpo e dizer que, ok, a aceitação, a presença. Então, o noradrenérgico equilibra o nosso sistema. Como a gente tem muito mais estímulos adrenérgicos durante o dia, nós precisamos exercitar o sistema noradrenérgico. Então, que é responsável também pela digestão, Ju, a digestão, o relaxamento da respiração, o relaxamento dos batimentos cardíacos. Olha aí a história da zebra de novo, né? Por que nós temos e ela não tem a feridinha lá no estômago? Porque a gente não está ligando esse sistema noradrenérgico como a gente precisava, né? O meu trabalho da Andréa são totalmente baseados no equilíbrio desse sistema, desses sistemas do corpo que vão fazer com que você mesmo desenvolva essa percepção e essa autocura, né? Nós somos responsáveis por dar essas ferramentas. Isso que é muito legal. Sim. O que eu queria falar é, a gente está tão acostumado ao mundo tão acelerado, então dando nome a inúmeras doenças, sendo que são comportamentos que nós mesmos fabricamos no nosso corpo, a gente não se permite relaxar e a gente não se permite ter momentos. Então, como a cesta é importante, como as relações afetivas mexem com esse sistema também. Então, desde a relação a dois mesmo, a relação com o outro, a respiração. Então a gente não se permite nem parar para fazer uma respiração de repente 5 minutos, porque a gente acha que a gente tem que ficar acelerado o dia inteiro. E o corpo precisa que você se permita respirar, parar, relaxar, digerir. Questione um pouco mais as suas ações. Então, por que eu estou buscando tanto essas notícias? Por que eu estou buscando tanto esses dados? Por que eu estou buscando tanto essa segurança? Será que eu quero, de fato, ter a segurança e o controle que amanhã eu vou estar bem? Será que eu quero ter tanto essa segurança de que amanhã eu vou estar vivo? O que me leva a buscar sensações que me estressam? Então, isso é interessante. O que eu estou buscando, de fato, quando eu fico criando mecanismos em mim de hiperestresse? Né? Então, o que a gente propõe nos nossos trabalhos é tenha um sistema comportamental, tenha um olhar comportamental sobre você de equilíbrio. A pessoa que resolve e olhar para o seu sistema e curar os seus medos e curar talvez traumas que ficaram lá atrás, para buscar novas atitudes daqui para frente, essa pessoa, sim, de fato, ela está buscando a cura para o seu super medo, a cura para esse sistema aí que hoje está me matando por dentro. E o viver o momento do agora, atualizar todo esse momento que você já viveu, se foi alguma coisa lá atrás, que você precisa reolhar, tomar consciência disso, porque o corpo ele esconde essa dor, porque é muito mais fácil ficar no gostosinho, né, Gil? Então, se você quiser reviver esse momento, equilibrar todo esse sistema, você precisa tomar consciência para que lá na frente você não venha com esgotamento. Então, eu preciso voltar ao trabalho, eu tô com medo do sustento, porque não é só medo do vírus ou medo da morte, é o medo do sustento também, de me faltar lá na frente, a escassez. Então, para que você não viva esse esgotamento no momento que você vai precisar agir, você precisa, desde agora, tratar. Então, a gente está disponível no atendimento online, eu com a terapia do bioalinhamento e do EPASE, que são esse equilíbrio da equilibrar essas emoções, e a Ju com os atendimentos também em casa, que ela está fazendo vários grupos da prática integral, com a respiração consciente, o dormir bem. Então eu posso também prescrever óleos essenciais. A gente já teve a experiência da pinetonina com a Ju num evento, foi muito bom. Eu tenho usado também, é realmente esplêndido o poder dos óleos essenciais. A lavanda, ontem você falou do cedro, também gostei muito. Os florais, tem um floral que você pode pedir, comprar pronto, que é o Rock Rose. Você usa 3 vezes ao dia, também equilibra as emoções. Fazer respirações que sejam de 5 minutos, acompanhar os programas da Ju, que ela tem de respiração consciente. A meditação, ela melhora
esse sistema nervoso de piloto automático, nosso sistema de alarme, porém, ela, se tiver aquela feridinha que a gente falou lá atrás, você precisa olhar também para essa feridinha. Então, a meditação é um complemento para quem já tem um transtorno. Ela precisa ser olhada junto. Então, por isso que o meu trabalho e da Ju se complementam. Precisa tomar consciência primeiro da origem, né? E, ao mesmo tempo, eu já oriento fazer a prática, fazer as meditações, porque realmente é muito complexo e muito completo. É isso aí. Bom, antes da gente dar o presente para vocês, que a gente vai fazer agora, eu queria só responder a pergunta do William, meu amigo pentelho, que eu amo. Eu dei risada. Exato. O William perguntou o que você daria para quem não tem coragem de ir na montanha-russa do Hulk? O Epase, tem que vivenciar esse medo. Na verdade, você sabe que a adrenalina, ela é viciante, né? Ela é uma química viciante do nosso organismo e muitos de nós estão viciados na adrenalina. É por isso que quando a gente quer relaxar, muitas vezes vem um sistema que gera essa possibilidade de jogar adrenalina de novo. Quem consegue praticar coragem. Um sistema de adrenalina bem power, né? Bem alto, né, Ju? Então, eu, de fato, não sou a pessoa que provoco esse sistema com a montanha-russa, ou enfim, coisas que me gerem medo, muito medo, não me atrai de fato. Mas... Ô, Ju, mas tem uma história bacana dessa montanha-russa. Já vou contar, termina aí. Mas o acesso à coragem da vida, porque eu acredito que a maior montanha-russa que a gente foi jogado agora é a vida. Chama coronavírus, né? É isso aí, é mais um conceito do que uma doença, se as pessoas forem entender melhor. Da montanha-russa... Da montanha-russa do coronavírus sem medo e sim com coragem, né? E olha só que história engraçada, né? A gente fala do sistema nervoso autônomo, né? Nosso piloto automático. Já viu aquela montanha-russa no escuro que você não a vê lá nos Estados Unidos? As pessoas pegam a fila e não vê o tamanho dela. Então ela não tem como sofrer antecipadamente. Olha o pensar como vem à tona. Então a pessoa vai e curte. Agora, quando você tá na fila e vê aqueles loopings e você já tá sofrendo na fila, tem gente que chega lá na frente, ela sofreu a fila inteira, quando tá na frente, ela não aguenta. Ela desaba a chorar. Então, aquela história de novo. Desiste, completo, não consegue, é pânico, deu pânico, o medo exacerbou. Então, foi instantâneo. Então, ela desiste. Olha só a zebra entrando de novo. A zebra passa pelo estresse e volta. O ser humano sofre por antecipação. Exato. Então, o pensamento é muito importante. A gente tem que começar a mudar a nossa vida pela forma de pensar. Perfeito. Então, tô disponível sempre que quiserem. Quem estiver em casa, segurinho. Online, atendimento, vivências do EPASE, prescrições de fitoterápicos, então estou super disponível. Na clínica, a gente pode usar a osteopatia, que a filosofia da osteopatia é olhar o complexo do corpo, sim, é usar junto o bioalinhamento para diminuir esses efeitos do hiperestresse e ainda equilibrar com a acupuntura, uma medicina tradicional chinesa, que eles também não mostram na televisão, mas estão fazendo trabalhos esplêndidos dentro dos hospitais na China e resultados fantásticos. Então, o bom realmente a mídia não mostra. Então, a gente tem que ficar muito esperto com o que a gente coloca dentro da nossa cabeça. Não seriam as televisões normais que a gente deveria assistir, e sim procurar sites mais fidedignos que mostrem notícias melhores para nós todos os dias. E a nossa vida se faz de todos os dias. Do agora. Olha, já era previsto que a gente ia falar demais. Isso já era previsto. E a gente gostaria de dar um presente que é uma meditação não muito longa, uma meditação curta, que vai mexer um pouquinho aí com esse sistema para que o seu dia hoje seja o dia, seja aquela quarta-feira maravilhosa. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou encerrar essa live, eu subo, espero 2 minutos e a gente começa essa meditaçãozinha aí para equilibrar o seu sistema de medo e trazer muita coragem para o seu dia. Para que você escolha... Praticar a coragem. Um beijo grande!
É daqui a pouco.